Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desenha e Fala e brace yourselves porque hoje o vídeo vai ser bem longo. Então aproveita, pega um cafezinho, abre o caderno para desenhar junto comigo enquanto eu bato um papo com vocês, que tal? Muitos de vocês comentam nos vídeos de Desenha e Fala que vocês acabam desenhando junto comigo. Eu achei que seria uma ideia bacana de motivação mesmo e inspiração para vocês desenharem aí. E enquanto isso, eu vou dando algumas novidades para vocês e a gente vai conversando por aqui. Como sempre, Desenha e Fala é um vídeo meio sem roteiro, então eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de produção e falar algumas novidades e coisas aleatórias sobre a vida. Bom, para começar, eu não sei se vocês perceberam, mas o canal, ele alcançou 100 mil inscritos há pouco tempo. Gente, sério, vocês não fazem ideia de como isso é um marco muito grande pra mim, sabe? De ter chegado tão longe. E como vocês sabem, eu sei que são apenas números, sabe? Números nunca foram realmente a minha meta. Eu sempre prezo por produzir conteúdo de qualidade para vocês, acima de tudo, mas eu acho que de certa forma também é um reconhecimento de tudo o que eu tenho feito, de todo o conteúdo que eu tenho produzido para a rede social e especialmente pro YouTube. Eu fico super feliz com esse marco. E eu aproveito para agradecer a todos vocês que me acompanham há mais tempo, há menos tempo, que deixam comentários ou que são tímidos e nunca deixaram comentários. Tudo bem também, não tem problema. Mas eu agradeço todas as mensagens, cada mensagem que vocês deixaram para mim. Algumas palavras, elas podem parecer pouco, assim, mas às vezes, quando eu tô num dia ruim ou qualquer coisa assim, eu leio um comentário inspirador ou qualquer coisa assim e, sabe, isso acaba me motivando a continuar fazendo o que eu faço, sabe? E eu só queria mesmo dizer o quanto isso é importante pra mim, sabe? Ter esse feedback de vocês e saber que eu tô de certa forma, no caminho certo, sabe? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas e acaba se perdendo no meio do caminho. E é muito fácil cair nessa cilada, sabe? De perder o sentido, sabe? De não ver mais sentido no que a gente tá fazendo. Então, todas essas coisas são super importantes e me mantêm motivada a continuar produzindo. Então, na verdade, não são só os números no final das contas, sabe? Eu acho que cada um de vocês é importante pra mim e me dá forças pra continuar fazendo o que eu faço, né? E antes que vocês me perguntem, vai ter sim especial de 100 mil inscritos, mas eu tô organizando esse especial ainda e eu quero realmente fazer uma coisa muito especial pra vocês, por isso tá levando um tempinho pra eu conseguir organizar tudo certinho e fazer e montar esse especial pra vocês. Eu prefiro que seja com calma do que fazer qualquer coisa e postar qualquer coisa pra vocês. Então eu realmente estou preparando uma coisa bem especial e em breve vocês vão saber o que eu estou preparando pra vocês. Então, em breve vai sair esse vídeo especial de 100k aqui no canal. E agora, falando um pouquinho sobre esse vídeo, eu fui convidada pela Copic a participar de como se fosse um projeto, assim, digamos, em que eles deram um pacotinho de sketch cards, que são esses cards bem pequenininhos, para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver o tamanho da minha mão em relação a eles, são realmente bem pequenininhos. E cada artista recebeu 10 desses cards, né, no pacotinho, para desenhar. Então a gente vai mandar de volta pro pessoal da Copic e aí eles vão meio que embaralhar entre todos os artistas que participaram do projeto e vão mandar pra gente de volta. Então eu vou receber 10 cards de outros 10 artistas diferentes que participaram desse projeto. E eu achei super legal, porque é uma forma da gente meio que espalhar, né, o nosso trabalho por aí e conhecer artistas novos e, de repente, não sei, ter alguma arte de algum artista que a gente admira, enfim. Então, eu fiquei super feliz de participar. E eu achei que seria legal também gravar um pouco do processo de produção dos meus sketch cards.
pra facilitar, assim, o meu processo, eu decidi fazer os meus personagens preferidos. E, gente, vocês não sabem como é difícil escolher personagens, porque eu gosto de muitos personagens e alguns dos que eu gosto eu já desenhei alguma vez, mas enfim, outros eu até desenhei de novo porque eu gosto muito deles. Então, assim, não são assim os meus top 10, mas com certeza são os, tipo, os personagens que eu realmente curto pra caramba. E eu tomei o cuidado de escolher personagens bastante diversos, assim, sabe? De universos diferentes, não só de super-heróis, mas de outras séries que eu tô assistindo no momento, enfim. Então, foi assim que eu escolhi esses personagens. Eu também pedi pra que vocês deixassem sugestões lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, eis aqui uma boa oportunidade pra você ir lá, porque eu sempre interajo muito com o pessoal no Instagram e sempre peço sugestões e respondo perguntas e tudo mais. Então, se você ainda não me segue, vai lá, porque sempre rola mais interação por lá. Então, é basicamente isso. E aí, sobre os materiais que eu usei pra fazer esses sketch cards, eu tô usando basicamente marcadores da Copic, lápis de cor, e aí eu usei o lápis de cor da Goldfaber, da linha Aqua, que são aquareláveis, mas eu não aquarelei nenhum, porque esses sketch cards, eles são com papel de Copic mesmo, né, papel de marcador, então eu sabia que não ia ficar tão legal se eu fosse aquarelar, mas eu usei os lápis com técnica seca mesmo, por cima. E aí, por último, eu usei um pincel, esses brushes de nanquim, sabe, pra fazer alguns efeitos. Eu não me lembro se eu cheguei a gravar essa parte do processo pra vocês, porque a minha produção, ela foi meio que indo assim, eu fiz os primeiros um dia, depois eu fui pegar pra fazer outros, e aí eu tive algumas ideias de como finalizar todos pra, tipo, deixar com todos o mesmo padrão, assim, digamos. Então, pode ser que todo o processo não esteja aí no vídeo pra vocês, mas eu tentei gravar o máximo possível. Eu não gravei o processo de todos os cards, porque no final das contas eu tava, tipo, bastante empolgada pra produzir, e aí se eu fosse ligar a câmera e ajeitar tudo pra gravar, ia levar um tempo, e eu também acho que esse vídeo ia ficar, tipo, estupidamente longo. Mas enfim, eu acho que com o processo que eu consegui gravar pra vocês, vocês vão ter uma ideia de como que eu produzi desde a parte do rascunho, né, do desenho, até a finalização com os marcadores e os detalhes finais que eu fiz por último com os lápis de cor. E eu também usei algumas canetas, tipo caneta branca de gel e caneta posca colorida para fazer alguns detalhes finais, né, nesses desenhos. Mas enfim, eu fui fazendo assim, eu não pensei muito sobre o processo e os materiais, eu só fui usando conforme eu ia fazendo, eu ia sentindo que, sei lá, queria fazer um efeito diferente, então eu ia fazendo. Então foi basicamente esse o meu processo dessas artes aí. Aliás, um fato curioso sobre esse projeto que eu fui meio que percebendo conforme eu ia fazendo, né, os desenhos, o quanto foi realmente difícil pra mim evoluir em alguns aspectos com pintura com Copic, por exemplo, fazer peles negras e peles morenas e negras principalmente, que são muito difíceis de fazer com Copic, que é muito difícil de ficar cagado, sabe, no meio do caminho, de ficar manchado e tudo mais. Eu acho que finalmente eu tô começando a pegar o jeito e meio que acertar com mais frequência, sabe? Porque às vezes acontecia muito comigo de eu acertar em algumas pinturas e errar tragicamente em outras, então eu acho que eu finalmente tô pegando o jeito de como fazer, sabe? Do jeito certo, pintar peles negras. E pra quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o meu processo de pintar peles negras, um dos últimos vídeos que eu fiz falando sobre pintura de marcadores foi como pintar peles negras com marcadores, que eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma olhada, porque eu falei um pouco mais a fundo sobre como eu tenho construído as camadas e feito os processos pra ter uma pele negra mais fiel, mais interessante e menos manchada.
Então, eu acho que esse vídeo pode ajudar vocês. E lá eu falo com mais detalhes, assim, sobre esse processo. Então, foi um exercício muito legal pra mim ter feito todos esses cards, porque, como eu falei, eu queria pegar personagens bastante diversos, assim, com fisionomias bem diferentes e tal, pra poder praticar mesmo todas essas técnicas, e eu gostei bastante do resultado. Eu também aproveitei pra fazer algumas experimentações, eu acho que isso que é legal desse tipo de projeto, é a gente se permitir experimentar, fazer algumas coisas diferentes do que a gente tá acostumado, misturar materiais e tudo mais, e eu gostei bastante do resultado final. Inclusive, quando eu tava fazendo o último desenho desse projeto, eu fiquei super, tipo, com pena de que eu teria que dar embora os meus desenhos. Mas é porque realmente eu sempre tive um problema de me desfazer dos meus trabalhos, principalmente os que eu gostei muito do resultado. Mas fica aí um exercício de desprendimento, né, gente? De entregar esses cards. E eu acho que uma coisa positiva é que eu vou receber outros de volta, então eu acho que tem aí um reforço positivo pra mim, e fica esse exercício de desprendimento com as minhas artes e tudo mais. E talvez, quem sabe, eu faça uma versão maior dessas artes, assim, principalmente das que eu mais gostei, e coloque na loja como print, ou venda original, alguma coisa assim. Eu tô com vários planejamentos aí nesse sentido. Então, caso vocês tenham gostado de alguma dessas artes, caso vocês tenham gostado de alguma dessas artes, deixem aí nos comentários pra eu saber qual delas vocês mais gostaram. E, bom, eu acho que em relação a esse projeto era mais ou menos isso que eu tinha mesmo pra falar. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao processo mesmo, também deixem aí nos comentários que eu tento responder vocês. Então agora vamos para as novidades. Ultimamente, sério, meu tempo tem sido super, super, super corrido. Eu tenho feito várias coisas e a maioria delas eu não estou ainda divulgando sobre o que é, porque ainda são novidades. E eu não lembro se eu já comentei algum vídeo aqui do canal, mas eu tô trabalhando num projeto super especial, eu tô realmente me dedicando pra caramba nele, e ele tem basicamente ocupado a maior parte do meu tempo, porque eu realmente tô fazendo um conteúdo muito completo e muito legal pra vocês. Então, em breve eu vou divulgar sobre isso, realmente, porque é muito trabalhoso e a gente tá passando por várias etapas pra realmente conseguir colocar esse projeto no mundo. Mas só pra ir atualizando vocês mesmo, porque às vezes eu dou uma sumida e tudo mais. E quanto aos vídeos da série de fundamentos do desenho e tudo mais, E quanto aos vídeos da série de fundamentos do desenho e tal, eu já tô com tudo planejadinho, bonitinho, mas é que realmente esses vídeos que são tutoriais, eles realmente são bastante trabalhosos, então eu prefiro gravar eles quando eu tô um pouco mais livre, assim, mais tranquila, porque aí eu vou poder me dedicar realmente a esses vídeos. Então, pode ser que demore um pouquinho pra sair, mas eles vão sair sim. Como eu falei pra vocês antes, estou também com novidades nesse sentido de tutoriais, de trazer mais tutoriais sobre desenho aqui pro canal. Então, em breve, também tudo ao seu tempo vai aparecer, gente. Então é isso. Outro projeto que eu tenho trabalhado mais ultimamente e que eu tenho divulgado bastante no Instagram é a versão webcomic de Bittersweet. Então, pra quem não sabe, no ano retrasado eu comecei a publicar uma novel chamada Bittersweet, e eu até falei sobre ela outras vezes aqui no Desenha e Fala, mas eu decidi transformar a novel numa webcomic, e eu tenho feito ela num formatinho de Instagram pra poder postar no Instagram. E eu tô postando também no site que chama Tapas, que é um site de leitura de webcomics e histórias em quadrinhos totalmente online. E é uma plataforma bem legal, porque tipo uma comunidade e tal, dá pra você deixar like, comentários, é bem legal assim o envolvimento do público lá. Eu tenho gostado bastante.
E eu tenho produzido com bastante frequência e a ideia era produzir páginas mais simples, assim, digamos, para que eu acelerasse um pouco o processo de produção e conseguisse postar pelo menos, sei lá, umas 3 ou 4 vezes por semana, e quando eu tenho tempo eu consigo postar quase todos os dias. E só durante o carnaval mesmo, que foi bem complicado para mim produzir as páginas, mas eu tô tentando manter essa frequência de postagens para poder ir avançando na história e também pra, sei lá, sabe, me propor sempre ter alguma coisa, um projeto para produzir com frequência, sabe? É muito importante para mim quando eu tenho um objetivo, quando eu já tenho um projeto encaminhado, porque aí sempre que eu tiver em dúvida, sempre que eu tiver, sei lá, travada, sem inspiração para desenhar, tem sempre uma página ali para eu fazer, então eu já tenho um rumo, sabe, no que seguir. E como eu já tenho a história escrita, é só eu fazer a adaptação mesmo para quadrinhos, então eu não tenho que, tipo, não preciso de tanta inspiração, assim, digamos, para fazer isso, então tem facilitado muito e tem me ajudado muito a produzir com frequência. Eu tenho gostado bastante do resultado das páginas e fiquei super feliz também com o feedback dos leitores, assim, dos leitores que já me acompanhavam na novel que eu postava no Wattpad, e outros que estão acompanhando só pela webcomic e não leram a novel, então é bem legal, assim, ver as expectativas e as reações dos leitores enquanto estão lendo, sabe? Tem sido uma coisa bem legal pra mim. Eu também tenho curtido bastante esse formato de webcomic especial pra Instagram, porque ultimamente eu acho que, fora o YouTube, assim, que eu trato mais, assim, de uma forma mais... não sei como explicar, eu sempre, tipo, eu tenho um cronograma todo certinho de produção. O Instagram, ele é a rede social em que eu consigo ser um pouco mais espontânea e consigo interagir mais com vocês, então eu tenho gostado bastante desse formato pra publicar em Instagram. Eu acho que tem sido uma coisa bem legal pra mim, e também ter uma frequência de postagem por lá e de interação e tudo mais. Então tem sido bem legal, assim, essa experiência, eu tô curtindo pra caramba. E pra quem já leu a novel, sabe do que eu tô falando, ela é bem longa. Ela começou com 4 capítulos, que era o conto original, e depois eu continuei esse conto, basicamente virou um livro, e tem mais de 30 capítulos publicados. E eu não vou dizer pra vocês que eu vou conseguir produzir uma webcomic de todos os capítulos, porque eu já desenhei praticamente 20 páginas e a gente saiu nem do primeiro capítulo do conto original. Então, provavelmente a minha meta é conseguir produzir esse conto original, mas vamos ver até onde eu consigo ir. Eu acho que a minha ideia inicial era me desafiar a fazer um projeto com uma frequência constante, assim, e eu tô feliz que eu tô conseguindo isso, sabe? Então vamos ver até onde a gente consegue ir com essa produção. E eu tô produzindo de forma mais, assim, descompromissada, sem pensar muito em projeto de publicação física, catarse, nem nada disso, porque era uma pressão muito grande pra mim nos últimos anos participar, sabe, de catarse e ter um projeto muito grande que eu precisaria, tipo, entrar no financiamento coletivo para imprimir e tudo mais. Era sempre um gasto físico e emocional e mental e também financeiro, assim, sabe? Então, eu decidi fazer primeiro esse formato de webcomic publicando online e me divertir no processo, sabe? E fazer uma coisa que eu realmente tenho vontade de fazer só pelo fato de fazer e não pensando num resultado final, sabe? Então, eu acho que isso tem sido muito bom, assim, pra minha mente, sabe? E eu acho que, assim, se vocês também têm essa dificuldade, sabe? Eu acho que ter um projeto em mente, que é uma coisa que vocês querem muito fazer, que vocês gostariam muito de fazer, eu acho que isso ajuda, sabe? Porque ao mesmo tempo você tem uma meta, você tem um objetivo, sabe? Mas não é um negócio tão, sabe, pesado,
quanto colocar para financiamento coletivo, assim, porque era realmente bem treta pra mim, então tá sendo um desafio suave, assim, digamos. Bom, pessoal, acho que era mais ou menos essas novidades que eu tinha pra falar pra vocês, e se eu lembrar de mais alguma coisa, voltarei pra falar nos próximos vídeos, divulgarei em redes sociais, etc. E vou aproveitar que a gente ainda tem mais alguns minutinhos de vídeo aí pra falar que fiquei super feliz com... Aliás, ficamos muito felizes com o feedback que recebemos de vocês do último vídeo que eu fiz com o Doug. E pra quem perguntou se ele voltaria mais vezes, sim, ele vai voltar mais vezes. A gente tá com o projeto Ultra Top secreto. Tá bom, nem tanto assim, mas ele vai voltar em breve. Estamos com várias ideias de vídeos aqui pro canal, envolvendo o Doug também. Então, pra quem curtiu as dicas do último vídeo, teremos mais esse tipo de conteúdo em breve e outros conteúdos também que vocês irão saber assim que eles forem postados. Mas, enfim, falando em diversos projetos e ideias, isso me faz pensar como eu gostaria de ter, tipo assim, 50 horas no meu dia pra colocar todas as minhas ideias em prática, porque realmente é muito difícil fazer tudo sendo uma pessoa só. Então, são muitas ideias e muitos projetos e coisas que eu faço e que eu tenho que tomar conta num dia. Isso realmente, tipo, deixa a gente meio maluco, assim, sabe? Então, se eu falar algumas coisas que não fazem muito sentido, provavelmente é por causa disso. Mas até que eu tô conseguindo me organizar melhor agora, assim, desde janeiro que eu tô me propondo a me organizar, tudo bonitinho na minha agenda, pra poder fazer as coisas rolarem, assim, porque como eu falei, eu tô com um super projeto, assim, e que pra colocar em prática não teria outro jeito a não ser me organizando muito bem, sabe? Então, isso tem sido bem legal e eu tô com várias ideias pra esse ano. Então, acho que basicamente é isso. Muitas coisas rolando e com o tempo vocês vão ficar sabendo delas. Aos poucos, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Pra finalizar aqui, eu sei que o pessoal da Copy que tá disponibilizando esses sketch cards, né, o pacotinho com 10 à venda no site deles, e o site oficial deles é o designa.com.br. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem acessar. Então, são muito legais. Então, vocês podem, por exemplo, se reunir com outros amigos, fazerem esses sketch cards, né, e trocarem com os amigos de vocês. Eu acho que é uma coisa bem bacana, assim, uma ideia bem legal, assim, da gente produzir e ficar com as artes dos nossos amiguinhos artistas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham produzido também aí no caderno de vocês. E eu acho que é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de acionar o sininho das notificações, de deixar o seu like e até a próxima. Tchau!